No transtorno de ansiedade generalizada, quando eu falo TAG, tô falando disso, né? Tem gente que já é familiarizado com o termo, outros não. Dor abdominal é um dos sintomas. A pessoa pode ter uma série de sintomas. Dor abdominal, dor de cabeça, distúrbio de sono, aceleração de pensamento, excesso de preocupação, uma série de coisas. Mas existe uma coisa que a gente precisa pensar e que pode não ter nenhuma relação com uma ansiedade primária. E muita gente sofre com dor abdominal e sintomas de ansiedade, inclusive de insônia, inclusive palpitação, por um motivo que não tem nenhuma relação com o transtorno de ansiedade, mas sim um quadro do trato gastrointestinal ligado à produção de um neurotransmissor chamado histamina. Olha só a pergunta dela. É diferente da dor abdominal de alguém com um quadro de ansiedade como um TAG. Sinto muito desconforto abdominal e logo vem toda a crise. O que ela tá chamando de crise? Crise de pânico? Crise de ansiedade? Crise de pânico não é crise de ansiedade. A crise de pânico é intensa, rápida, dura menos tempo. Uma crise de ansiedade pode durar o dia inteiro, 2 dias, a pessoa pode passar a semana em tensão. E que é diferente. Primeiro precisa diferenciar isso. Vamos entender que ela está falando de uma crise de ansiedade, né? Que é o que é mais compatível, inclusive, com o sintoma que ela está trazendo. Ela está falando que a dor abdominal antecede uma crise. Por que eu falei que é diferente da dor abdominal no TAG? Porque no transtorno de ansiedade generalizada, quando eu falo TAG, tô falando disso, né? Tem gente que já é familiarizado com o termo, outros não. Dor abdominal é um dos sintomas. A pessoa pode ter uma série, né, de sintomas. Dor abdominal, pode ter dor de cabeça, distúrbio de sono, aceleração de pensamento, né, aquele processo de preocupação, uma série de coisas. Mas existe uma coisa que a gente precisa pensar e que pode não ter nenhuma relação com uma ansiedade primária. E muita gente sofre com dor abdominal e sintomas de ansiedade, inclusive de insônia, inclusive palpitação, por um motivo que não tem nenhuma relação com o transtorno de ansiedade, mas sim um quadro do trato gastrointestinal ligado à produção de um neurotransmissor chamado histamina. Quem conhece o nome histamina ou conhece o nome antihistamínico? Antihistamínico, os populares antialérgicos, né? Quando você toma um antihistamínico, você está tomando um antialérgico. Mas a histamina é um neurotransmissor que funciona aí para uma série de coisas. Tem função ali de regulação de sono, regulação de inflamação, de sistema imunológico, uma série de coisas, controle de acidez de estômago, série de papéis ali no trato gastrointestinal. Mas algumas pessoas têm ativação do nosso sistema imune ligado a células que a gente chama de mastócitos, que aí liberam histamina rapidamente do corpo em uma situação de sensibilidade a um alimento, alergia, né? Vamos falar assim que é muito mais fácil da gente entender. Essa liberação rápida de histamina pode gerar sensação de dor abdominal e gerar sintomas ansiosos depois que a pessoa tem a dor abdominal, o desconforto gástrico, logo depois de se alimentar. Muita gente confunde isso com uma crise, uma piora da ansiedade, mas na verdade ela tem sintomas físicos. Essa questão com a histamina pode ser uma dificuldade da pessoa de degradar, né? Tem uma enzima que degrada a histamina. A histamina é produzida e a pessoa tem dificuldade de degradar essa histamina, tem a ver com enzimas nossas. E essa subida dela no corpo pode gerar dor abdominal e em seguida gerar sintomas ansiosos. Pode gerar rubor facial, gente que acaba de comer e tá cheio de bolinha ali por alguns minutos, que tem náusea depois de alguns minutos que comeu. Sabe aquele pessoal que faz coceira no ouvido assim? Faz assim? Coçando o ouvido? A sensibilidade alimentar precisa ser avaliada. Nesses casos, geralmente tem a ver com lácteos. E isso faz com que a pessoa tenha sintomas ligados à ansiedade, que na verdade são secundários. Isso é uma coisa que a gente precisava falar. A outra coisa é que, nesse caso, ela também precisa avaliar se ela tem gatilho com a dor abdominal, se ela é uma pessoa que tem ansiedade de doença. E aí faz sentido ela se sentir em crise, porque ela tem ansiedade de doença e a dor abdominal engatilha essa ansiedade e essa crise.
É uma outra coisa que a gente precisa pensar. Nessa resposta tem muita coisa que a gente precisa falar. Mas duas coisas são importantes. Avaliar a sensibilidade alimentar e outras questões alimentares e o corpo reagindo contra aquele tipo de alimento, e geralmente é algo que você come com frequência, e aí você tem os sintomas e aí gera biologicamente uma reação que pode gerar palpitação, aumentar a sua pressão, aumentar a vermelhidão no rosto, gerar insônia, o corpo fica meio quente, e isso não tem absolutamente nada a ver com a crise de ansiedade. Isso é primário. A crise, o sintoma é secundário. E como você pode ser uma pessoa ansiosa, você acha que tem a ver com o quadro primário. Então, na internet você vai conseguir informações disso com o título Sensibilidade à Histamina. E aí, certamente, você vai achar sobre isso. Isso é muito importante e muita gente não sabe disso e tem reações assim. A outra é que a dor abdominal pode ser um gatilho se você tem ansiedade de doença. Ansiedade de doença é o antigo hipocondria. E aí, por isso, a dor abdominal te engatilha. Aí tem que tratar por que te engatilha. Essa é uma das coisas importantes aqui que a gente precisa esclarecer.